Olá, meu nome é Márcia Gemac, eu sou formada pela Universidade Federal do Pará, trabalho aqui no curso FMB, na preparação para o Exame Nacional da OAB, na área do Direito do Trabalho. Neste vídeo eu pretendo apresentar o nosso curso e falar um pouco sobre a opção em Direito do Trabalho. Bom, eu preciso começar lhes dizendo que eu trabalho com isso em São Paulo há exatos 20 anos, né? Então, durante esses 20 anos, a gente tem mais ou menos 3 exames ao ano. A gente vem vendo exames desde a época da VUNESP, depois CESP, depois CESP-NB e já há muito tempo que é o sistema FGV de provas. Como que é a prova de segunda fase? Ela tem 2 partes, né? São 4 questões e uma peça profissional. Qual é a característica da área do direito do trabalho? Com relação à peça, dificilmente o candidato tem dúvida sobre qual a medida judicial a ser utilizada. É uma área que você olha para o problema e facilmente você identifica a peça. Nós não temos uma variedade de peças muito grande. Com relação às teses utilizadas dentro das peças, as teses elas são identificadas através da pesquisa. Nós, ao longo dessa experiência, nós tivemos que desenvolver uma técnica que possa facilitar a vida do aluno e que ele consiga aprovação nos termos que a FGV exige. Porque o que nós temos hoje? O próprio edital da FGV, ela traz os materiais que são permitidos e os materiais que são proibidos. Dentre os materiais permitidos estão os vademecums, né, as CLTs, sem anotação e sem comentário. Então você pode pensar assim, como é que eu vou chegar a desenvolver uma tese? É simples, gente. Eu desenvolvi uma técnica de argumentação que vale inclusive para outras áreas. Porque você olha para o problema e você identifica o foco do problema. Então, suponhamos que o problema esteja falando lá de horas itineris. Pode ser que na hora eu não identifique horas itineris, mas eu identifico uma hora de itinerário. Aí eu vou fazer uma pesquisa no índice. Se eu tiver com pelo menos uma CLT, que eu recomendo especificamente a CLT da LTR, que está no mercado desde a época que eu fiz faculdade, uma CLT ótima, não é cara e tem um índice maravilhoso. Eu vou lá nesse índice e procuro esse tema, horas e itineris. Esse tema vai me levar para um determinado artigo da CLT, artigo 58, parágrafo 2º, e vai me levar também para determinadas súmulas do TST, né? Súmula 90, súmula 320. Quando eu tenho o artigo, se eu tiver num vademecum bom também, como eu recomendo da Ridel, o próprio artigo do vademecum, ele já traz embaixo as súmulas pertinentes ali, né? Porque ele tem uma nota de rodapé dentro daquele artigo, as súmulas pertinentes. Qual vai ser o seu desafio, então, para desenvolver uma boa tese de argumentação? A tese de argumentação, ela vai permear 5 fases, seja para as peças, seja para as questões práticas. Você vai, número 1, identificar o foco. Número 2, fazer uma pesquisa nos índices acerca daquele foco. Número 3, selecionar as fontes, que inclui Constituição Federal, CLT, súmula, OJ, as fontes do direito. Número 4, você vai organizar as fontes, porque depois que você lê essas fontes todas, você tem que saber, bom, eu vou começar falando por onde. E às vezes um artigo da Constituição combina com um artigo da CLT, então eu tenho que fazer essa combinação dentro do meu rascunho. Na 5ª parte, eu vou simplesmente já só escrever em cima daquilo que eu pesquisei. Então, tecnicamente, a técnica ela é simples, ela é utilizável por qualquer pessoa, obviamente. A gente está falando aqui, nós não temos a noção da abrangência desse vídeo, mas qualquer pessoa que está nos ouvindo vai conseguir entender que eu preciso identificar foco, pesquisar no índice, selecionar a fonte, organizar a fonte e redigir. Óbvio que essa técnica, ela durante o curso, ela é aprimorada,
Porque você vai começar escrevendo de mais ou de menos e a gente vai estar te orientando. Numa redação dessa, você não pode deixar de escrever essa palavra, você não pode deixar de referir esta fonte, você tem que necessariamente citar este artigo, esta súmula, esta OJ. Esta orientação, ela é paulatina. Não existe uma fórmula tão mágica que não vai exigir do aluno uma dedicação, que normalmente a gente tem aí 1 mês de preparação para os cursos de segunda fase. Uma dedicação, e nessa dedicação, quanto mais questões ele solucionar, quanto mais peças ele fazer, obviamente, a técnica da argumentação perfeita, da argumentação jurídica, vai estar adequada para que ele obtenha a pontuação necessária para a aprovação. Se a gente tem uma prova que a peça vale 5 e que as questões valem 5, e se eu preciso pelo menos de 6 para aprovar, eu não posso me preocupar só com a peça, que se eu fizer uma peça excelente em nenhuma questão, eu estou reprovado. E eu também não posso me preocupar só com as questões, porque se eu fizer todas as 4 questões, eu também estou reprovado. Então, eu preciso ir bem, ou razoavelmente bem, tanto nas questões quanto na peça. Ao longo do curso, me preocupo muito também com a conduta do aluno. E esse aspecto mais humano vem até de uma outra formação pessoal minha, né? Que além de direito eu também fiz psicologia. Eu sei que quando a gente está diante de um desafio de vida, por vezes a gente fica um tanto ansioso demais, um tanto angustiado demais, e o professor ele precisa estar sensível a isso. O aluno está numa pressão muito grande, não importa de onde vem a pressão, se é familiar, se é social, mas ele está vivendo uma pressão, ele quer passar. E às vezes você tem que ter um pouco de delicadeza e firmeza, obviamente, para entender aquele aluno e até, de certo modo, acolhê-lo, né? Para que aquela angústia e aquela ansiedade não atrapalhe no seu aprendizado. Isso faz com que a gente se preocupe muito em passar simulados. Ao longo do curso, eu faço pelo menos 3 simulados, né? Porque na primeira semana o aluno ainda não tem um preparo para encarar um simulado. Os meus simulados são sempre coisas que eu formulo. Então, eu pego as novidades da lei, da súmula, da OJ e tento trabalhar, inclusive, aqueles assuntos que têm um pouquinho mais de dificuldade de encontrar nos índices. Para quê? Se o aluno tiver que apanhar, entre aspas, que ele apanhe comigo do lado. Quanto mais ele apanhar estudando, obviamente, maior preparo ele vai ter no dia da prova, né? De fato, não existe produto mágico. Existe, claro, acho que em qualquer segunda fase existe um professor experiente e existe um aluno dedicado. O que eu acho bom, particularmente na área do direito do trabalho, é porque o direito do trabalho ele tem a ver com o cotidiano de todo mundo. É quase impossível uma pessoa não ter alguém na família que seja empregado ou alguém na família que seja empregador. É quase impossível a pessoa não ter ouvido falar de férias, 13º, de salário, de FGTS, descanso semanal. Então, são temas que têm a ver com o cotidiano da sociedade. Isso torna o aprendizado, até de certo modo, mais instigante. É uma coisa corriqueira, então você vai, o 10º, as férias. Isso já é do cotidiano. As aulas elas vão permear ou se preocupar um pouco mais com os detalhes legislativos ou jurisprudenciais acerca de tema X ou Y. Acho que direito do trabalho atrai bastante por isso, as pessoas têm essa intimidade, essa facilidade maior por ser parte do cotidiano delas, né? E atrai também pela facilidade que tem na identificação da peça. Tá? Isso todo mundo que faz trabalho é unânime, não, eu olhei, eu sabia que era isso. A FGV também tem uma conduta que não coloca aquela peça, sabe, que, meu Deus, nunca vi, nunca caiu. São peças tranquilas, que costumam... Reclamação trabalhista, ação trabalhista, contestação, recurso ordinário, já caiu uma peça de execução também, já caiu uma ação de consignação em pagamento. E quanto às peças possíveis, no nosso curso, eu nunca faço um curso para preparar para uma peça, 2 ou 3 peças. A gente tem que se preparar para qualquer peça, né? Como eu te disse, a identificação da peça, ela é simples. A técnica da argumentação, eu já te coloquei os 5 passos. Agora, cada peça tem seus requisitos próprios também. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma ação trabalhista, o endereçamento tem uma pontuação.
A qualificação tem outra pontuação. A causa de pedido tem outra pontuação. O pedido tem outra pontuação. Os requerimentos finais, pedir para notificar réu, protestar por provas, pedir procedência da ação, valor de causa, até nestes termos, pede deferimento local e data advogado, tem pontuação. Então, essas coisas que existem corriqueiramente em qualquer ação trabalhista, elas têm já uma pontuação. Então, o aluno também não vai poder desprezar ou se despreocupar com isto. O raciocínio precisa ser objetivo. O aluno precisa se preparar e essa preparação tem que lhes dar a pontuação necessária para a aprovação. Então, para a aprovação, é importante que eu faça um endereçamento correto, eu tenho que aprender a fazer um endereçamento correto. Então, nas peças, eu vou ter que me preocupar com os requisitos das peças e a tese de argumentação que eu vou usar nas peças é a mesma tese de argumentação que eu vou usar nas questões. Com relação às questões, a gente tem dois perfis de questões, né? Eu tenho o perfil de questão em direito material e tenho o perfil de questão em direito processual. As questões em direito material, elas costumam ser mais diretas na pesquisa, porque você pega ali aquele assunto, equiparação salarial, você vai no índice, ele já te manda direto, CLT 461. E súmula 6, súmula, vem rápido. As questões de direito processual, às vezes o índice da CLT não é suficiente, então você tem que se socorrer do índice do CPC, né? Então, em direito material, provavelmente a CLT ou outra lei, lei do rural, lei do doméstico, lei do descanso semanal remunerado, lei do 13º, ela já vai te dar a resposta de plano. As questões de direito processual, às vezes, eu preciso passar pelo índice do CPC, né? Obviamente que todas essas dicas, elas são passadas no dia a dia do curso. Você fazendo um curso durante um mês, resolvendo peças, fazendo simulados, escutando as aulas, ouvindo o professor dizer, olha, se for isso, cuidado com isso, não esquece disso, essa súmula é fundamental nessa argumentação. Vou falar de um determinado assunto, eu digo, olha, adicional noturno, você vai falar de adicional noturno tem previsão na Constituição, então o artigo da Constituição tem que ir para a argumentação. Também, se for de urbano, tem previsão na CLT. Então, eu vou ter que unir o artigo 7º, inciso 9º da Constituição com o artigo 73 da CLT. E, pasmem, existem detalhes de argumentação que é o treino que vai te trazer. Quando você vai falar desses assuntos simples, adicional noturno, que é corriqueiro, que todo mundo já ouviu falar, a pessoa que trabalha à noite ganha mais, ok. Eu não posso dizer isso, a pessoa que trabalha à noite ganha mais, porque eu vou ter que escrever com uma linguagem jurídica. E aí eu vou ter que falar, trabalho noturno, compreendido entre 22 horas e 5 horas. Esse período, 22 horas e 5 horas, está em um dos parágrafos do 73. Então, eu vou ter que dizer, artigo 73, parágrafo 1º. Depois, eu vou ter que dizer, com hora reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Artigo 73, parágrafo 2º. Depois, eu vou ter que dizer, com adicional mínimo de 20% sobre o salário. Artigo 73, caput e artigo 7º, inciso 9º da Constituição Federal. Então, estes detalhes, obviamente, que você vai aprender a técnica da argumentação, você começa como qualquer começo, de uma maneira bruta, e você vai aprimorando. O treino é que vai te fazer chegar a uma condição de fazer uma prova com mais tranquilidade. Eu penso que... eu sempre falo isso, mesmo dando aula há muitos anos, eu adoro dar aula, mas o estudo realmente ele é um desafio, né? É muito mais fácil a pessoa optar pelo caminho do não estudo, porque estudar exige disciplina, estudar exige dedicação, e às vezes as pessoas não estão muito com vontade de fazer isso, né? Persistência, né? Mas o fruto também é muito bom. Porque quando a gente estuda, o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Você aprende e aquilo está com você para sempre. A conquista pelo conhecimento também é uma conquista muito saborosa. Você ir conquistando não só as coisas materiais, mas a conquista mesmo profissional, ela é muito saborosa quando é do teu esforço também, né? Você se esforçou, você se dedicou, você estudou. Então, acho que uma boa orientação, uma experiência, não só o conhecimento em direito material, em direito processual, mas essa preocupação em lidar com o ser humano, aliada à dedicação,
é um casamento perfeito para uma aprovação em segunda fase de exame de ordem da OAB. Eu espero que vocês venham fazer o curso conosco, né? Podem procurar no Facebook, no YouTube. No YouTube tem vários vídeos meus dando aula de segunda fase, que vocês podem dar uma olhada como são as aulas propriamente ditas, né? Basta pesquisar Márcia Gemac. No Facebook também tem uma página que é Márcia Gemac Oficial, que tem várias aulas minhas, e aqui no site do curso FMB também você pode entrar em contato com o site e eu tenho certeza que o curso disponibilizará amostras de aula para vocês terem uma ideia melhor como é a aula em si. Ok? Muito obrigada.